Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a sua visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje estamos aqui no nosso canal com a participação do nosso amigo, Bem-vindo da Conceição, presbítero preleitor. Meu amigo, como vai o senhor? Bem, graças a Deus. Amém. Só um minutinho que já voltamos aqui. Hoje o abraço vai para Paulo Augusto, que mora no Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Mary Silva, que mora no bairro Jardim Florense, Campinas, São Paulo. Meu amigo, em um dos 10 mandamentos, relata para guardar o sábado. Até nos dias de hoje, é possível essa questão desse mandamento? A guarda do sábado, para nós que somos da igreja chamada Igreja Pentecostal, nós não temos por hábito guardar o sábado. Nós não enfrentamos, não discutimos, não menosprezamos alguém que porventura guarde o sábado, mas nós não guardamos até porque nós encontramos base bíblica para não guardar o sábado. Então nós não fazemos isso, não criticamos quem faz, mas nós não fazemos porque nós temos base bíblica para não fazer. Ah, legal. Além dos 10 mandamentos, tem essa questão. Tem outra passagem também específica sobre essa situação? Nós podemos encontrar algumas referências que, por exemplo, como Jesus disse, quando ele foi criticado porque estava fazendo cura no sábado, alguém interpelou, ele então disse, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, dando aí um tom de que nós não precisaríamos, na verdade, guardar o sábado, até porque quando o Senhor Jesus disse, olha, o que eu vim fazer, não foi abolir a lei, não foi destruí-la, mas eu vim cumprir. Então aquilo que o Senhor Jesus veio e cumpriu em nosso lugar, nós não temos mais a obrigação de cumprir, né? Verdade, top, isso mesmo. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Hoje eu gostaria de falar a respeito de promessas. Nós temos aí uma avalanche de promessas feitas, que durante a abordagem aqui na palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero abordar o tema sobre promessas. Amém, pode ficar à vontade. Eu quero fazer notório a minha satisfação de estar aqui para transmitir da palavra de Deus. Na verdade, eu não quero me apresentar como um pregador, mas eu quero fazer uma reflexão a respeito de promessas. Porque nós temos hoje uma avalanche de promessas feitas a nós, a muita gente que são frequentadores, que são assíduos nas orações, nos cultos de libertação, nos cultos de domingo. Nós temos uma avalanche de promessas feitas às pessoas e nós então ficamos preocupados porque promessa é uma coisa que quando ela não acontece, frustra, a gente fica frustrado. E eu quero chamar a atenção nessa noite sobre promessa, nessa tarde na verdade, sobre promessa. E eu gostaria de dizer que eu fui uma pessoa alvejado por promessas. E eu quero nessa hora dizer que eu sou feliz demais porque as promessas que foram feitas a mim, elas não falharão. Então significa que as promessas que eu vou falar a meu respeito hoje ainda não aconteceram. Então eu quero chamar a atenção para a leitura da palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 11 e o versículo 28, que vai dizer o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. Quando Deus fala no futuro, é promessa. Então, no ano de 1980,
quando eu já estava com 12 anos escravizado pelo Satanás, fazendo a vontade dele em todos os sentidos, no ano de 1980, quando Deus olhou para mim com a sua misericórdia e me chamou para a sua maravilhosa luz, eu entrei em uma igreja e ali, a primeira vez, eu ouvi essa promessa: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E eu fixei nessa promessa e aceitei o Senhor Jesus. E essa promessa foi cumprida, porque realmente Ele me libertou e me aliviou de toda a escravidão que o diabo tinha colocado sobre a minha vida. Essa promessa especificamente foi cumprida. Mas hoje, meu irmão, quando nós observamos nas reuniões que nós participamos na igreja, numa vigília, em algum lugar aonde estamos reunidos no sentido de glorificar o nome do Senhor, é óbvio que nós, estando na presença de Deus, nós nos alegramos, nós choramos, nós sentimos a presença de Deus. Mas só que dentro desse contexto de estarmos reunidos, nós não choramos apenas porque nós sentimos a presença de Deus, apenas por isso. Choramos por isso, e também nós encontramos pessoas ali que está chorando porque está passando por alguma provação, por alguma dificuldade. Por isso, na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Essa pessoa, comovido, então chora porque está passando por alguma provação, se gesticula, levanta os braços, chora. Alguém, então, vendo isso, vai a essa pessoa, abraça essa pessoa, segura na mão e faz promessas. Promessas tais nas quais possa ser assim: olha, Deus vai te levar para os 4 cantos desse mundo, e etc. E são milhares de promessas que são feitas pela boca do homem. E eu gostaria de, nesse momento, dizer que não é para que nós desprezemos essas promessas que nos são feitas, porque a palavra de Deus diz que é para nós não desprezar as profecias, mas que é para a gente prestar atenção, para não dar ouvido a qualquer espírito. Porque quando nós falamos de promessa, promessa é uma coisa que, quando ela não é cumprida, nós nos frustramos, nós nos desanimamos e nós até questionamos a Deus. Por que o Senhor falou que era assim e assim comigo e até agora não foi? Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos fixar unicamente nesse tipo de promessas que nos são feitas. Agora, nas promessas que eu disse que o Senhor havia feito para mim, quando eu aceitei ao Senhor Jesus como Salvador, Ele fez promessas para mim que está contida em alguns lugares da Bíblia, principalmente quando está escrito lá em João, no capítulo 14, no versículo 3, que ele diz o seguinte: olha, não se turbe, não entristeça o seu coração, não se turbe, não fique preocupado. Eu vou para o Pai e eu vou preparar um lugar, e depois de eu haver preparado esse lugar, eu voltarei para levar um povo zeloso de boas obras, para vir buscá-los, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aí então, meus amigos, meus irmãos, promessas diferentes uma da outra. Porque quando o Senhor Jesus mesmo disse que Ele iria para o Pai, nós começamos então a observar que tudo que Ele disse que iria acontecer, aconteceu. Principalmente quando se trata dele dizer que morreria na cruz do Calvário, que ressuscitaria e que iria para o Pai e que voltaria. Essas foram promessas que Ele fez. E quando nós olhamos para essas promessas que Ele fez a nós, nós fixando nisso, então,
nós devemos pensar, se porventura a promessa que me foi feita no culto de oração, quando eu gesticulava, quando eu chorava e alguém observou e veio e me trouxe um recado tal como uma promessa vinda de Deus, e essa promessa não cumpriu, então, meus amados irmãos, possa ser que foi apenas emoção da pessoa que entregou e não vinda de Deus naturalmente, porque todas as promessas feitas por Deus, até agora eu nunca vi uma cair por terra sem ser cumprida, mas profecias vindas de falsos profetas, elas não se cumprem, as pessoas se frustram e perdem a salvação porque abandonam os caminhos do Senhor achando que Deus mentiu, enquanto Deus diz que ele não é o homem para que minta. O homem é mentiroso, o homem mente, mas Deus não. A palavra dele já diz que a sua palavra, ela não volta vazia para ele, sem antes ter feito o que apraz fazer. Portanto, olhando para esse âmbito promessa, eu gostaria de dizer a todos os meus irmãos que me ouvem nesse momento, a todos os meus amigos que me ouvem nesse momento, promessas de que nós iríamos para o outro lado do mundo, de 4 cantos do mundo, que Deus nos levaria para esses lugares. Eu acredito que Deus não está preocupado com isso, não estou aqui menosprezando a mensagem que alguém levou para o ouvido de alguém dizendo que Deus o levaria para os 4 cantos do mundo. Mas dizer que isso pode ser Deus falando, mas pode não ser. E se não for, não vai acontecer. E você não deve se frustrar por isso. Agora, quando o Senhor disse, olha, eu vou voltar, nós encontramos evidências maravilhosas de que é verdade, porque tudo que ele disse que aconteceria antes dele ir para o céu, aconteceu. Primeiro, aconteceu toda a perseguição contra ele, sofrimento, morte na cruz do Calvário, e ele então ressuscitou. Isso é evidência de que o que o Senhor Jesus falava estava dentro da linha reta de acontecimento. Agora eu gostaria de apontar para os irmãos aqui algumas evidências de que essas promessas feitas pelo próprio Jesus, contida na tua palavra, é real e verdadeira. Nós olhando para quando então o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, passou os 3 dias no coração da terra, ressuscitou-se, aí correram para o sepulcro para ver o Senhor Jesus se estava lá ou não, e chegando lá nós encontramos ali no sepulcro, nós encontramos uma situação que diz para nós que o Senhor Jesus estava afirmando, mesmo depois da sua ressurreição, afirmando a promessa que ele havia feito de voltar. Qual seria essa situação? Lendo a palavra de Deus, nós encontramos que os discípulos correram e chegou um antes do outro, entrou no sepulcro, o outro não entrou. Quando ele entra lá no túmulo, ele encontra uma situação que nos chama a atenção para a confirmação de que o Senhor Jesus disse que ele voltaria. Qual era essa situação? Na nossa época, quando nós vamos a uma hospedagem, nós chegamos naquele lugar, nós observamos as coisas, está tudo em ordem, está tudo bonitinho, serviu para nós muito bem, um café da manhã, um almoço, um jantar, uma dormida maravilhosa, uma cama boa e etc. Nós saímos então dali felizes e nós comentamos nos meios, por meio das mídias nós comentamos, nós até damos gorjetas para os trabalhadores, porque ele nos atendeu muito bem, nós falamos face a face com o dono da hospedagem, que foi muito bom, que nós voltaríamos ali se fosse possível. Mas para a época de Jesus era diferente. O hospedeiro hospedava, recebia o hóspede e ele esperava de manhã, quando ele saísse, para que então o hospedeiro fosse ao local onde hospedou o hóspede, para ele ter certeza se o hóspede gostou ou se ele não gostou. E para a época, a senha era essa: se o hospedeiro entrasse no local onde foi hospedado um hóspede e ele encontrasse então a cama desarrumada, o travesseiro jogado para um lado, o cobertor de qualquer jeito, de qualquer forma, ele diria: meu Deus,
o hóspede não gostou do meu atendimento. Eu preciso melhorar isso aqui. Porque era a senha para a época. Mas se estivesse tudo arrumadinho, lençol dobrado direitinho, travesseiro no seu devido lugar, o hospedeiro entenderia. Ele gostou e ele está me dizendo que ele voltaria sem problema para esse lugar. Quando então eles chegam no sepulcro, que Jesus já não está mais lá, eles encontram uma cena semelhante a essa. As roupas de Jesus, os lençóis estavam todos desmantelados. E isso eu estou dizendo com base bíblica, está escrito na palavra de Deus. Mas o lenço que envolvia o rosto de Jesus estava dobradinho e colocado em uma pedra à parte. Isso queria Jesus dizer: eu disse para vocês que eu iria morrer, morri. Eu disse para vocês que eu iria ressuscitar, ressuscitei. E eu disse para vocês que eu voltaria. E para confirmar que eu vou voltar, está aqui, ó, a roupa toda esculhambada. É lógico que eu estou parafraseando. A roupa, os lençóis, todos esculhambados, eu estou dizendo: eu não gostei, foi difícil, eu sofri, eu padeci dores, me rasgaram, acabaram com a minha vida, tiraram a minha vida. Mas esse lenço dobrado aqui, eu estou dizendo, eu não gostei, foi difícil, porém, eu prometi. E como forma de dizer que eu voltarei, mesmo assim, o lenço dobrado aqui dizendo, eu vou voltar. Então, meus amados irmãos, melhor do que dar a volta ao mundo, melhor do que ir aos quatro cantos dessa terra, melhor do que tudo isso, quando a promessa é feita no pé do ouvido, pela voz de um ser humano, melhor do que tudo isso é a promessa que o Senhor Jesus disse: eu voltarei para buscar um povo zeloso de boas obras, para que esse povo esteja aonde eu estiver. Quando Deus faz promessa, meus amigos, essa promessa feita por Ele, contida na palavra de Deus, reforçada pelos escritores do Novo Testamento, quando Ele faz essas promessas, nós devemos então sossegar no nosso coração. Só não podemos desanimar por causa das outras promessas feitas por voz humana e não cumpriu em nossa vida, porque as promessas do Senhor jamais falhará. E se nós perdermos o rumo por causa da promessa que não foi cumprida, feita por boca de homem, então nós perdemos também o rumo da salvação. E aí cumpre-se o que diz a palavra de Deus: quando eu voltar, eu ainda acharei fé na terra? Foi uma pergunta que o Senhor Jesus fez. Uma outra evidência fortíssima de que o Senhor Jesus voltará. Jesus havia ressuscitado, ficou 40 dias aqui na terra, depois reuniu seus discípulos para dar as últimas instruções, porque estava indo agora para o céu definitivamente, e quando ele dá as últimas instruções, ele é elevado às alturas, à vista dos olhos dos seus discípulos, e eles olhando o Senhor Jesus subindo, agora eles fixam os olhos para o alto, até que o Senhor Jesus some em uma nuvem. E de repente, quando eles atônitos olhando, aparecem dois seres que a Bíblia os chama de varões vestidos de branco e diz para eles o seguinte, faz uma pergunta: por que vocês estão preocupados, atônitos, assim olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que neste momento é recebido nos céus, vocês verão ele voltar dessa mesma forma. Ou seja, o Senhor Jesus se preocupou de fazer afirmativas sobre a promessa feita para nós, até no momento em que ele foi elevado para os céus. Anjos apareceram e disse: olha, fiquem tranquilos, porque vocês vão ver essa mesma cena de forma invertida, ele voltando, vocês verão dessa mesma forma. Portanto, meus amigos e irmãos, eu quero deixar aqui o meu aconselhamento e dizer que quando as promessas elas são feitas por Deus, ela jamais deixará de ser cumprida. Quando a profecia ela vem de Deus, não tem como ela não se cumprir. Deixa eu dar aqui um tom sobre uma profecia que Deus falou e parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Quando nós olhamos para a situação do rei Acabe e Nabote, o dono de uma vinha que havia herdado da terra prometida quando fora dividida as terras entre as tribos, e eram dito que eles não poderiam desfazer, as terras tinham que ser passado de geração para geração. Acabe agora se sentindo importante, rei, chega então e quer comprar as terras de Nabote.
Nabote, homem fiel, crente fiel, diz: não, eu não vou vender, o Senhor me guarda de que eu venda as minhas terras. Por causa disso, então, a esposa do rei, Jezabel, traça um plano merabólico e agora mata o servo de Deus. Quando isso acontece, Deus chama o profeta Elias e diz: desce lá, Elias, agora, desce lá na casa do rei, diz para ele: olha, aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, o seu sangue também será lambido pelos cães. Mas como será lambido se esse homem é rei, é protegido, é grande, é forte? Mas com Deus não se pode brincar, porque Deus, ele diz que ele vela pela tua palavra para que ela se cumpra. E imediatamente esse rei se alia com outro rei e vai agora fazer uma guerrilha num lugar chamado Ramote de Gileade. Esse homem foi preocupado, sabendo ele sabia o Deus que Elias servia, ele conhecia, ele sabia do poder que tinha. E quis então se desvencilhar, esconder entre os outros ali, não foi nem como traje real, foi como um soldado qualquer. Mas Deus, a palavra de Deus diz que os olhos dele é como chama de fogo, ninguém consegue esconder da presença de Deus. E diz então que esse rei lá no meio desses soldados, disfarçados de soldado, uma flecha aleatória, como se uma bala perdida, veio então em direção à carruagem que estava o rei, e agora atinge o peito desse rei, e mata ele ali em cima daquela carroça. Então aí já não vai dar mais para cumprir a profecia, porque ele está lá em Ramote de Gileade. Não, a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, e não volta. Leva então imediatamente o rei na carruagem para o Palácio Real, aonde vai fazer a tramitação para o sepultamento. E agora pede aos trabalhadores que leva essa carruagem lá para a beira do lago, aonde foi morto o homem de Deus, o dono da terrinha, o Nabote, que não quis vender a sua terrinha. Leva para lá para lavar. Agora as bolotas de sangue que estavam impregnadas na carruagem foi lavada e jogada. E imediatamente os cachorros vêm lamber, porque Deus, quando fala, cumpre. Deus, quando promete, não deixa que a sua palavra volte vazia, porque Deus não é homem para que minta, não é o filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, está falado, está selado e sacramentado. Portanto, meus amados irmãos, se receber alguma promessa, preste atenção, se ela não se cumprir, não entristeça o seu coração. Se demorar a cumprir, não se entristeça, porque possa ser que você morra sem que essa promessa aconteça. Mas aquela promessa de que o Senhor Jesus disse: eu voltarei, ele está para voltar. Pois Pedro já dizia o seguinte: não retarda o Senhor como a sua promessa, como muitos a têm por tardia. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas senão que todos venham a se arrepender. Mas virá, entretanto, como um ladrão de noite, a vinda do Senhor, no qual os céus passará com um estrepitoso estrondo. Quando nós falamos estrepitoso, é forte, é um estrondo muito forte. O céu passará, e nesse estrondo, para nós, ele servirá de alerta, para nós então subirmos para junto do Senhor Jesus, para viver a promessa que ele prometeu. Voltarei para levar um povo de boas obras, para que eu esteja, aonde eu esteja, estejam esse povo também. Faça parte desse povo, meu irmão, meu amigo. Vamos fazer parte desse povo que não se iluda com promessas mal feitas, mas que aguarda a promessa do Senhor Jesus dizendo: eu vou voltar para buscar um povo escolhido de boas obras. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos firmeza nessas promessas e não nos iludamos com promessas feitas por homens, porque possa ser mera consequência de animosidade. Mas se isso não acontecer, as promessas feitas, não desiluda. Fique firme na presença de Deus, aguardando a promessa que ele diz: eu vou voltar. Amém. Que Deus abençoe a todos. Meu amigo, boa mensagem, viu? Que Deus abençoe grandemente. Bem-vindo da Conceição, presbítero, preletor. Congrega na de Belém, mora no Marcondes, Campinas, São Paulo. Casado com Erinalda Caetano. Mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa eu contar tudo do irmão para pregar nas igrejas aí. Então nós estamos servindo a Deus na Assembleia de Deus Ministério Belém há 23 anos.
43 anos já servindo a Deus, desde o ano de 1980. Não sou um mero pregador, não tenho eloquência para pregar. Nunca cobrei um centavo de ninguém, não preciso disso, porque Deus me sustenta até agora. Sendo eu trabalhador da tua obra, ele já tinha me dito que o meu trabalho na obra dele não seria vão. O Senhor nunca deixou me faltar nada, nunca foi necessário eu pedir dinheiro, cobrar valores para pregar a palavra de Deus. Mas se os irmãos acharem por bem de ouvir a minha simplicidade, o meu contato é 99707-7967. Estou à disposição dos irmãos. Naquilo que eu puder ajudar, estarei pronto a realizar a obra de Deus. Amém, legal. Irmão, quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Eu quero mandar um abraço para meus familiares, para minha filha Andréa, o Lucas. Promessas feitas para mim que me daria família, Deus me deu. Meu filho é baterista da igreja. A minha filha Andréa louva ao Senhor. Tem a outra filha Adriana, que é casada com um presbítero, cuida das crianças em um outro ministério. E eu tenho mais 2 filhas, ambas casadas com cristãos, presbíteros, e que servem a Deus. Então um abraço para todos vocês e que Deus continue nos dando graça para que nós possamos continuar juntos fazendo a obra de Deus. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe você e sua família grandemente, o Senhor, viu? Amém. A gente tem que dar honras de casa, né? Então, como a Bíblia relata. E, queridos, eu quero pedir perdão pela demora, às vezes, de postar vídeo, entendeu? Eu confesso que eu trabalho dia e noite para tentar não deixar lacuna. Já faz quase 15 dias que a gente não vai ao ar, entendeu? Então, mas por quê? Infelizmente, o erro não é nem meu, é dos abençoados que às vezes agenda com a gente, quando chega próximo, fala que houve um imprevisto, às vezes some. Então, eu acho que isso aí não é conduta de quem é um evangélico, entendeu? A Bíblia fala que a palavra do se ensina ou não, daí em diante é procedência maligna. Então, se a pessoa te convidou 15 dias, uma semana, um mês antes, a gente sabe a questão quando tem um imprevisto, mas a gente sabe também quando a pessoa às vezes está mentindo. Então seja honesto com sua palavra, a gente tem que ter palavra, o meio evangélico é palavra. Isso quer dizer, desculpa a palavra, é pessoas picareta, que realmente não tem uma conduta no meio evangélico sério. O evangelho não é deboche, é você ser sério naquilo que você faz. Outra coisa também, ajude a gente na área da educação. Você que é formado em alguma área, em administração, em medicina, que não passou com a gente aqui ainda, venha, é muito claro. Você explica sobre a sua área de formação, explica a sua rotina dia após dia e 2 perguntinhas básicas no final. Venha, quer se aparecer de um modo bem legal. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, 46 anos, não sabia nem ler. Olha o Brasil que a gente vivemos nos dias de hoje, infelizmente. E eu tenho formação, ninguém quer ganhar nada nisso aqui. Ao contrário, a gente tem custo com isso aqui. Então venha compartilhar conhecimento. E se eu visitei uma Belém também, nossa, tinha uma menina lá formada em medicina. Eu falei, meu Deus, glória a Deus. Porque a gente vem de uma época que os pais, meu parente lá, falavam que faculdade era coisa do capeta, né? Era isso e aquilo. Mas não é bem assim. Então, venha compartilhar conhecimento. O que a gente quer nesse propósito da educação é compartilhar conhecimento. E nosso ministério tem bastante abençoado com formação boa. E vai um ajudando o outro. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para o Tiago Ribeiro, preletor, que mora no bairro Vila Palmares, Campinas, São Paulo. Um abraço também para o pastor André Lemes, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Desejar um abraço a todos e um ótimo domingo.